Podem sentar, queridos. Que alegria. Gente, a gente tem uns 50 minutos aí, até um pouco menos, né? 47. Então nós vamos precisar de agilizar, porque todos dois têm história tão dramática, tão forte, é tão emocionante. Eu estava falando aqui para esse auditório maravilhoso, que seria tão bom se cada um tivesse pelo menos 1h30, 2 horas, para realmente todos conhecerem a sua história. Mas nós vamos procurar resumir, e vocês que vão nos ajudar, tá? Vocês vão pegar os highlights mesmo, as partes mais fortes da sua história. Eu penso, talvez poderia, já que o seu vídeo foi primeiro, JP, talvez você pode começar com uns 10 minutos, né, contando algumas partes mais fortes da sua história. Se levar até 15, tudo bem. Depois, Theo, fique à vontade de fazer qualquer pergunta e tudo. Aí depois a gente vai para o Maurício também. Tá bem? Vamos lá? Amém. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Amém. Bom, já que mostrou ali o vídeo, o que eu fazia antes, né? A maioria sabe. Comecei no funk ali em 2014 e fiquei muito tempo vivendo essa vida. Era o meu sonho, assim, o que eu sempre corria atrás, e consegui ter uma carreira de sucesso, tanto financeiramente, tanto em questão de fama também. E como a gente não tem muito tempo, adiantando para a parte de como foi esse encontro, como tudo mudou. Eu mudei para Alphaville, que era um sonho que eu tinha. Eu vinha aquelas casas nos clipes e eu falava, olha, eu quero morar um dia num lugar desse. E quando eu cheguei lá, eu comecei a frequentar uma barbearia. E quando eu cheguei nessa barbearia, eu sempre chegava ali sob efeito de drogas, sempre contando o que rolava nos bastidores do funk ali naquela barbearia. E o dono daquela barbearia, ele se chama Sam, inclusive ele está aqui em algum lugar. Cadê o Sandor? Onde ele Pastor está? Sandor. Ali. Amém. Fala, pastor. Amém. E toda vez que eu chegava nessa barbearia trazendo algum problema, esse cara me respondia com a palavra de Deus. E cada vez que eu ia lá, eu levava algum problema, ele continuava falando aquilo para mim. Eu não caminhava com Deus, mas tudo que me falava que estava na palavra, eu tinha um temor, né? E a gente começou a virar muito amigo, até que ele começou a frequentar a minha casa. E eu perguntei para ele, Sam, como que você sabe tanto da palavra? E aí foi quando ele me contou que era pastor. E aí eu fiquei muito envergonhado na hora, né? Porque eu comecei a lembrar que eu chegava drogado na barbearia dele, as coisas que eu falava. E eu falei, você podia ter me avisado antes que você era pastor, né? E ele falou que diversas vezes ele quis falar, mas o Espírito Santo conduziu ele a me ministrar aos poucos, que senão eu ia correr dali, provavelmente eu tinha corrido. E ao mesmo tempo que eu fiquei envergonhado, eu criei um carinho enorme por ele, porque eu comecei a pensar, bom, eu cheguei aqui nessa situação, drogado, só falando besteira, olha a realidade que eu vivo, todo tatuado, o cara tinha tudo para me julgar, ele falou de Jesus para mim. E eu comecei a quebrar esse preconceito com a própria igreja. Falei, talvez isso seja real, talvez essas pessoas realmente estejam vivendo isso. E eu comecei a querer buscar mais isso, até que nós decidimos fazer uma célula na minha casa. Eu lembrei de um amigo que insistia muito para fazer isso. E nessa célula, a gente se reuniu ali, umas 7 pessoas, e começou a tocar um louvor, ali no começo. E enquanto esse louvor foi indo em direção ao refrão, eu comecei a sentir a presença de Deus ali, mas eu não sabia que aquilo era a presença de Deus, né? Comecei a sentir algo diferente, era uma coisa forte, ao mesmo tempo era uma paz que eu nunca tinha sentido. E antes de chegar no refrão da música, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje, de ouvir a voz de Deus, não na minha cabeça, mas no meu ouvido. E a voz disse, finalmente você deixou eu entrar. E a partir daquilo, eu entendi que era Deus falando comigo. Eu comecei a querer entender o porquê disso. Na minha cabeça não fazia sentido. Tudo bem, eu sou um MC, eu estou nesse mundo do funk, o que Deus está querendo comigo? O que eu posso agregar, né? E eu comecei a entender realmente o meu propósito. E foi o período onde eu comecei o discipulado com o Sam. Muitas pessoas viram aquela faixa, né? Acho que isso deve ter uns 3, 4 meses. Mas tudo isso aconteceu tem uns 2 anos e meio. E foi o processo de discipulado. Eu comecei com as minhas renúncias, abrindo mão de tudo aquilo, drogas, as coisas que eu costumava fazer. Até que chegou um momento onde Deus foi muito claro, já em intimidade, jejuando. E Deus falou conosco que era para abrir mão do trabalho. E quando mexe no nosso bolso fica diferente as coisas, né? Quando a gente não tem uma intimidade assim com Deus. E eu comecei a tentar fugir disso, até que não teve muito para onde eu ir. Deus foi muito claro. E quando eu falo do trabalho, eu estou falando especificamente do funk.
Porque quando eu estou atuando, né, nos projetos como ator, eu estou vivendo um personagem. Agora o funk era realmente a vida que eu levava. E foi quando eu tive que falar com os empresários. Eles tinham acabado de me comprar de uma outra produtora por 3 milhões de reais na época. E eu descobri que o meu empresário era apenas um laranja ali naquele meio. E quem cuidava da minha carreira, quem tinha me comprado ali, era a galera do crime organizado. E foi quando eu comecei esse meu processo de forja, até no livro, né, pastor, que eu te presenteei. E o livro conta o testemunho detalhado. E foi todo esse processo de forja, Inclusive, entendendo. o livro está aí à venda, né? Tá, temos nosso stand aqui, quem quiser Fenomenal o livro, adquirir. viu? Todo o valor arrecadado é para a gente pagar essa multa de 3 milhões de reais devido a essa quebra de contrato com a produtora de funk. E foi quando o processo que Deus começou a me explicar o meu propósito, que todos esses olhos que me acompanhavam durante a minha vida tinham o real propósito, que era falar do amor dele. E eu encontrei o sentido da minha vida, né? Hoje eu entendo o motivo de tudo isso. Que lindo, né? Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Dá vontade de chorar de alegria, é forte demais. E JP, o Sandro, o pastor Sandro, né? Ele estava me falando, parece que teve uma hora lá que você já tinha uma amizade, já se conhecia um pouco, mas ele parece que recebeu uma palavra de conhecimento, né? E parece que te ligou, foi? Me conta um pouco sobre essa história. Teve um período ali que ele me mandou uma mensagem. Ele tinha muito receio em misturar isso. Eu era um cliente da barbearia e ele falar algo de Deus para mim, eu poderia interpretar errado, mas ele me entregou algo de Deus, que era basicamente a explicação de tudo que estava acontecendo na nossa vida, e foi usado por Deus ali. E a gente viu que realmente era a única resposta que tinha sentido. Era como se naquele universo do funk tudo estava acontecendo, já era o primeiro passo para eu me desvincular disso. Não era mais o lugar que eu deveria estar. E parece que o pastor Sander ele disse para mim que quando Deus falou para ele mandar mensagem, ele, meu Deus, o que ele vai pensar e tal, não, mas vou mandar mensagem assim mesmo. Quando ele mandou, aí foi a confirmação que você falou, dá para você vir aqui? Aí ele foi lá para sua casa, né? Foi exatamente. E foi quando começou a célula e tudo mais. Isso, e aí a gente seguiu nossa célula até hoje, todas as terças-feiras ali, e tem sido uma bênção, cada dia é um aprendizado. E a gente está aí vivendo em obediência, pela graça de Deus. E JP, a sua esposa é uma dançarina profissional, né? Super profissional, e ela também, Deus já estava trabalhando na vida dela, né? Sim, ao mesmo tempo que eu comecei a ser ministrado na barbearia, o Espírito Santo começou a tratar ela em casa, mas ela também não sabia o que era isso. Mas eu lembro de chegar em casa, ela me falar assim, olha, eu não quero mais que você use droga dentro de casa, nossa filha vai nascer, e tem algo em mim que está me incomodando, eu não sei explicar o que é, eu não quero que você faça isso. E eu, tudo bem, aí na época eu lembro, vamos fazer um acordo então, na rua eu faço o que eu quiser, chegando em casa e respeito a você, eu não vou usar droga aqui. Mas em pouco tempo ela já falou, olha, eu não quero que você faça isso nem na rua mais, eu estou ficando com nojo desse cheiro que você chega aqui. E a gente começou abandonando isso até depois nas células, nesse tempo de discipulado, a gente entendeu que já era Deus trabalhando para esse propósito. E eu tenho mais uma pergunta antes de eu passar para o Theo. É o seguinte, eu lembro, você e a sua querida esposa, como é o nome dela? Stephanie. Stephanie, é verdade. Você e a Stephanie contando para mim e minha esposa, e que vocês tiveram tanta fome pela palavra, né? Tanta fome, e vocês só ficavam lendo a Bíblia dia e noite, e tudo que estava lá, vocês falaram, nós vamos fazer. E tudo que o pastor Sander, né, seu discipulador e a esposa dele falava, vocês falaram, nós vamos fazer, nós vamos obedecer. E com radicalidade. Quando vocês descobriram, cara, não é para, vocês eram super novinhos convertidos, né? Tinham acabado de converter, e vocês descobriram, cara, não é para ter sexo antes do casamento, e nós não somos casados. Conta um pouco essa história aí. Foi exatamente isso, quando a gente entendeu realmente qual era o propósito, o que Deus havia chamado a gente, eu quis entender. É aquilo, eu falei, eu era um MC de funk, o que eu vou fazer? E eu comecei a ler as escrituras, acompanhado ali do discipulado do Sam, e a gente começou a entender esse caminho. Eu queria entender tudo que eu estava fazendo de errado, já que ele tinha me chamado para algo. Falei, peraí, deixa fazer sentido tudo isso, né? Isso. Porque ele me chamou, eu era MC, mas eu não podia continuar naquilo.
Então a gente começou a buscar esse conhecimento, já que foi nos entregue isso, que toda essa repercussão até da minha imagem era para poder falar do amor dele. E a gente começou a ter isso com muito cuidado. A gente tem muito cuidado para falar sobre ele, falar do amor dele. Então foi isso, foi o processo mesmo de buscar esse conhecimento. Pois é, e parece que vocês falaram que depois vocês descobriram que não era para ter sexo antes do casamento. Isso, foi o momento que a gente marcou o casamento. E aí ficamos ali por esse período em santidade até a gente parece casar. Que até teve que adiar por algum problema, né? Teve que adiar, mas depois a gente conseguiu, marcou no cartório. E foi isso, a gente foi tirando. E vocês foram andando em santidade até casar, né? Foi, a gente fez isso junto. É forte, dê uma forte salva de palmas para Jesus, é lindo. É forte. Para os mais velhos aqui, que não são tão adolescentes como eu, por exemplo, talvez você não sabe, mas ele já estava com uma série de sucesso na Netflix, né? Muita coisa, muitos milhões de reais e tudo, mansão. Mas ele falou, eu vou abrir mão de tudo, se for preciso eu vou, inclusive está pagando essa dívida de 3 milhões para quebrar o contrato, para ele não mais cantar funk. Que coisa forte, para a glória do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, a gente, agora depois de muita oração, muito jejum ali, direcionamento de Deus, nós conseguimos a quebra do contrato, porém a gente segue pagando a multa. Então agora a gente já pode parar, eu cumpri tudo que tinha para cumprir por contrato dos shows de funk. Inclusive a gente soltou um documentário no YouTube que mostra a gente a caminho dos baile funk na van, louvando, descia, cumpria o contrato e voltava louvando de novo. E era muito doido. Eu comecei a ter a percepção, né, de chegar naquele ambiente e Deus me mostrar exatamente aqui que você vivia e você achava isso normal. Pessoas desde 12 a não sei quantos anos já se drogando, cantando músicas que só incentivam sexo antes do casamento, músicas que apoiam o crime organizado e por aí vai. Olha só. Eu costumo falar que se tem uma comparação com esse mundo do funk é Sodoma e Gomorra. Como? Sodoma e Gomorra. Ah, Sodoma e Gomorra, é verdade. Sodoma e Gomorra tinha uma parada gay todo dia, né? Mas é isso mesmo. Mas explica que você não era gay, JV. Explica não, aí. pelo amor de Deus, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas rola de tudo lá, viu? Mas só não tem limite. Bem, o Theo fala porque depois eu tenho mais uma coisa para falar aqui que é muito legal. Salvou meu corte. Por favor. Então, bom, JP, eu assisti a tua série na Netflix e, por sinal, a atuação é incrível. E agora, uma das coisas que eu fiquei pensando tá bom, JP, eu soube pela internet da tua conversão, você então agora se converte, nasceu de novo. O que acontece com a tua base de fãs? Como é que eles respondem a essa tua conversão? E agora que você está do outro lado, vamos se dizer assim, o que você encontra do outro lado quando se diz respeito à tua arte, aquilo que você faz como música, como cinema? É similar? Não é similar? Como que foi a reação e as diferenças? Entendi. A reação no meio ali do funk, vou falar primeiro disso, foi algo totalmente inesperado, mas depois com o tempo, o conhecimento eu fui entendendo. O que acontece? O funk no Brasil ele é um movimento que ele vem de periferia. Então eu posso garantir que pelo menos 98% das mães e avós dos MCs são crentes. Então todos eles têm um pequeno conhecimento, eles acreditam em Deus, porém eles só colocam isso num lugar errado, né? A gente vai lançar uma música ali, um exemplo de funk, independente do que a letra está falando, a gente está ali orando. Deus, por favor, que essa música seja um sucesso. Então eles não entendem isso. E a gente não fala sobre renúncia ali naquele meio. Então a partir do momento que alguém que vivia o que eles viviam teve essa mudança de vida e começou a pontuar que essas coisas são erradas, essas são certas, eles ficaram meio balançados e não me evitaram. Mas acontece muito de hoje, amigos da época do funk me ligar, os MCs falam, cara, tá acontecendo isso e isso, eu acho que você vai saber me dizer o que é. Você pode vir aqui para orar pela gente?
Uau, então que a gente legal. chega e glória a Deus. E eu consigo ter a percepção que eu não chego sozinho. Porque a gente chega naquele ambiente, tá todo mundo ali se drogando, tá tocando aquelas músicas. E quando chega, é engraçado, até eles falam: galera, o Jota chegou, esconde aí as paradas, abaixa o som. A gente vai conversar com ele. E eles dão espaço para ouvir. Eu acho que vai muito disso também. Falta quem quer falar com essa galera. Sim. Então acredito que Deus me colocou nesse lugar justamente como um testemunho vivo para poder falar para eles. Porque assim como eu, quando eu ouvi sobre Jesus, mesmo fazendo todas aquelas coisas que eu fazia, eu resolvi mudar, eu resolvi entregar minha vida. E é só isso que está faltando. Muito bom. Se eu puder só emendar, uma das coisas que eu percebi assistindo do outro lado da tela, na internet. Então pode ser que minha percepção não esteja totalmente alinhado com a verdade. Porém, o que eu percebi, quando você anuncia a tua fé em Jesus Cristo, tem uma certa comemoração até do público que é o seguidor do funk. É verdade. O que, de um lado, o mano, Theo, falou: pô, que legal, o pessoal está comemorando, entendendo a decisão do JP. Daí tem um outro lado meu que fala: isso aqui é seriamente disfuncional. É verdade. Porque como é que a gente tem uma demográfica de juventude, que nem você falou, da periferia, que já teve exposição ao evangelho? E aqui a minha crítica não é para a tua base de fã. Sim, sim. A minha crítica é para a minha esfera, a igreja. Que tipo de evangelho que a gente está trazendo na igreja, que o jovem, por mais que ele consiga comemorar e falar: o JP está acertando, mas deixa eu continuar aqui no pecado. Você chegou a perceber alguma coisa desse tipo? Ou talvez você falaria assim: cara, por mais que tenha alcance da igreja evangélica, está faltando algo que é um discipulado, talvez, que é o que você está experimentando hoje. Com certeza. Provavelmente, se eu tivesse tido só aquela experiência e não tivesse tido o acompanhamento do Sam de perto, eu teria esfriado nisso e continuaria vivendo com pessoas que não falam de Jesus. E é o que acontece. Ali, claro, tudo conduzido pelo plano de Deus, eu levantei aquela faixa, pessoas ouviram um testemunho vivo do que Deus pode fazer, mas o que elas ouviram quando saíram dali, já não tem como a gente saber. É o que você está falando, acho que falta muito essa parte de falar a verdade, de falar sobre renúncia dentro desse lugar, que é onde mais acontece. É muito fácil acesso para todas as outras coisas. Não chega informação, então o tráfico é o caminho mais fácil de eu comprar uma geladeira para minha mãe. E fica nisso, as pessoas não sabem viver na dependência de Deus, eles procuram viver através de um caminho mais fácil. E Theo, quando nós estávamos conversando com o Sander e a esposa e o JP e a Stephanie, uma das coisas que me impactou muito foi assim ver também, do mesmo jeito, esse compromisso radical que a Stephanie tem também. Eu acho que a esposa faz toda a diferença, né? É lindo, lindo demais. E cara, você tem que ver as músicas novas que ele está compondo. São fenomenais, além desse livro tão forte, tão legal que ele também escreveu. Parabéns mesmo. Muito obrigado, cara. Glória a Deus. Dê mais uma forte salva de palmas aí, porque é lindo. Glória a Deus. Maurício, por favor, conte em eu sei que talvez seu testemunho, né? Mas é muita coisa, mas pega as partes mais importantes aí, por favor. Oi pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando o que Deus fez na minha vida. Obrigado. Quero começar dizendo que essa vida com Jesus é boa demais. É verdade. Yes. Bom, eu saí de casa aos 14 anos de idade. Eu queria ser lutador desde os meus 6 anos de idade. Eu falava que eu queria ser lutador. E os meus pais não acreditavam muito. Falavam que quando eu pegasse um pouco mais de idade eu ia esquecer essa ideia. Mas aos 14 anos de idade eu vim para São Paulo em busca do meu sonho. E foi muito rápido assim como as coisas aconteceram para mim. Eu lembro que eu fiz uma luta atrás da outra. Foram 5 lutas muito rápido. Eu nocauteei as minhas primeiras 5 lutas. E logo depois eu tive a minha primeira derrota.
Eu não tinha muitas condições financeiras, meus pais eram muito, muito simples, então eu não podia cuidar das minhas lesões, né? Então eu me virava do jeito que dava e lutava do jeito que eu estava, né? E eu lembro que, né, em uma das minhas lutas, eu super machucado, a minha esposa me aconselhando a ir ali a buscar socorro médico, mas eu não queria esse socorro médico, eu queria fazer as coisas do meu jeito ali, né? Eu olhando tudo isso daqui hoje, eu via o quanto que Deus estava me direcionando em tudo isso, né? E quando eu fui lutar com a mão quebrada, eu terminei de quebrar a minha mão. Eu lembro que o médico falou que o local da fratura virou areia o osso, porque quebrou várias vezes, não tive cuidado, né? Uau. E eu lembro que eu fiz uma raspagem no quadril para colocar o pozinho do osso ali na mão, até endurecer de novo. Fiquei um ano, foi um ano muito, muito difícil, muito demorado ali. Eu lembro que parecia que nunca ia melhorar, toda vez que eu tentava bater doía de novo. E enfim consegui curar minha mão, e quando eu ia lutar de novo, eu machuquei o meu joelho, e foram mais 6 meses ali de recuperação. E aí voltei a treinar, mais quase um ano até estar pronto para lutar, e finalmente fui lutar, estourei meu joelho de novo. Foram 3 longos anos, praticamente numa cama, não conseguia ter sucesso em nada que eu fazia. E foi na época que a minha esposa, ela tinha um problema de saúde, endometriose, e nós não tínhamos mais um relacionamento a dois, nós éramos amigos, ela sentia muita dor, era muito difícil manter esse relacionamento, e o principal, eu queria muito construir uma família. Era o meu sonho ser pai, e ela não podia ser mãe. Os médicos diziam que era impossível, Os médicos diziam que as chances eram quase zero. Quase zero. E as chances de ela ter um bebê e perder era muito alta. Então, além de ela não poder, eu tinha medo de tentar e perder o nosso filho. E eu lembro que chegou um momento que nós ficamos nessa situação por 5 anos tentando tratamento e não conseguimos. E eu cheguei ao ponto de falar para ela que não dava mais. E ela perguntou para mim, então o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu vou para um hotel e vou ficar uns dias no hotel para mim. E aí eu fui para o hotel, ela subiu, eu lembro que a Neidine, minha esposa que está aqui, que também é uma mulher de Deus, graças a Deus. Também uma mulher de Deus. Fica em pé, Neidinho. Amém. Glória a Deus. A Neidine, ela foi uma pessoa incrível nessa caminhada comigo. No momento que eu falei que não dava mais, ela subiu as escadas, pegou a mochila, colocou minhas melhores roupas, perfume, creme, falou, vai e faz o que você precisa fazer. Eu gosto de pontuar isso, que em nenhum momento ela me apontou, me criticou, ela me apoiou e falou, vai, se é isso que você quer, então vai, mas eu estou aqui para você. E foi aqui onde foi o start da transformação da minha vida. Eu coloquei o joelho no chão chegando no hotel e eu falei, Deus, se o Senhor está aqui, se importa comigo, faz algo pelo meu casamento, faz algo pela minha família. E no outro dia eu senti vontade de cortar o meu cabelo. Tá aí a história de mais um cabeleireiro aí. E esse se chama Pastor Igor, cabeleireiro. Ele falou para mim o seguinte, cara, eu estou morando no interior, mas eu posso ir até você. Então eu vou até você, mas eu só vou porque é um projeto de Deus. E ele saiu do interior e foi até a minha casa. Eu lembro que o hotel não podia receber ele por causa da bagunça de pelo que teria, então eu tive que ir para minha casa, onde a Neidine estava. E chegando na minha casa, o pastor pegou nas minhas mãos e perguntou, cadê a sua esposa? Porque Deus me trouxe aqui para curar ela. E eu falei assim, como assim, cadê a minha esposa? Aí ele falou, ela não tem um problema no útero? E aí eu quase caí de costas assim, eu fiquei muito sem chão, impressionado. Que ninguém tinha falado para ele, o Espírito Santo mesmo revelou também.
Muito Exatamente. semelhante a essa história, né? Palavra de conhecimento aí. Exatamente. Eu não tinha falado nada para ele. E era uma coisa muito íntima, né? Minha e da minha esposa. Então, quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, sem chão. E eu lembro que ela ouviu e ela veio chorando muito. E ele perguntou: eu posso orar pela sua vida? Ela disse que sim, ele orou pela vida dela. E foi incrível assim, todo o clima ali naquele lugar mudou muito. E ela chorando muito, ele olhou para mim e perguntou: e você? Por que você é tão bom no que você faz, mas você não tem sucesso? Você já se perguntou? E aí a minha mente foi longe, né? Porque as pessoas me veem treinando e falam: cara, esse cara pode ser campeão do UFC, esse cara é um atleta do UFC. E nada acontecia na minha vida, eu estava super frustrado. Eu lembro que eu ia para a academia e torcia para que um carro me atropelasse, porque eu não queria mais viver. E o pastor Igor falou assim: a sua vida, você acreditando ou não, ela está amarrada espiritualmente. Deus pede para mim te falar isso. E se você se entregar a Deus, a sua vida vai ser totalmente transformada. E eu dei aquele passo de confiança. Só que na minha cabeça eu fiquei super decepcionado antes do pastor ir embora. Ele falou assim: quando Deus manda eu te falar, eu preciso falar. Mas Deus me mostra que você vai ser pai, você e a sua mãe, a sua esposa ela vai ser mãe. Vocês têm uma peça que falta na vida de vocês, e essa peça é um filho. E eu fiquei chateado porque era o meu sonho ser pai. Eu não sabia se eu podia ser realmente pai ou não. Não sabia se eu podia confiar no que aquele homem estava dizendo. Com muito medo de ficar decepcionado, né? Exato, eu tinha muito medo e era meu sonho ser pai, né? E enfim, ele foi embora, eu não destratei ele, mas eu lembro que eu dei tchau para ele, decidi sair do hotel, voltei para casa e, para a glória de Deus, 10 dias depois a minha esposa estava grávida. Foi. E 100% curada, né? E 100% curada. Glória a Deus. Foi incrível que eu saí de casa chorando muito e falei para Deus: Deus, se o Senhor estiver aqui mesmo, me coloca no UFC esse ano. E foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo falou assim: ninguém vai entender o que eu vou fazer na sua vida. E eu comecei a chorar mais do que eu já estava chorando ali. Foi incrível. Com certeza foi a melhor sensação da minha vida. E fui para casa, compartilhei com a Neidine, com a minha esposa, e nós começamos a se aproximar de Deus. Eu lembro que eu fiquei tão impactado com o que Deus estava fazendo, que eu falei: o que eu posso fazer por Deus? E eu comecei a ler mais a Bíblia, e a Neidine, minha esposa, começamos a ter um tempo a sós com Deus. Inclusive nós estávamos ali, né, na Paz Church, e sermos direcionados, e foi uma transformação para a nossa vida. E eu falei: Deus, a Bíblia diz que o Senhor é dono de todas as coisas, e eu não posso te dar nada, então eu quero me esforçar deixando de falar palavrão. E eu comecei a me esforçar muito para parar de falar palavrão. Quando saía eu pedia perdão para Deus. E saía ali persistindo, e nós começamos a andar na direção de Deus, buscando essa direção. E foi incrível como todas as coisas foram transformadas à nossa volta, né? E logo depois eu tive a oportunidade de lutar no UFC. Lutei o UFC, consegui o contrato do UFC, foi apontado como a melhor estreia de todos os tempos do UFC. E na minha última luta, eu consegui um nocaute que estou concorrendo ao melhor nocaute de todos os tempos do UFC. Eu até pensei que iam mostrar essa, porque aquele nocaute, esse que você está falando com que você fez com o pé, né? Assim, o chute, é lindo demais, cara. Foi nocaute lindo mesmo. Ficou parecido o seu movimento aí. É. Tchau. Vamos ver se o Theo dá conta. Mas Maurício, você falou porque os caras da aposta, né? Eles, não foi os caras do UFC, mas os caras da aposta, porque corre muito dinheiro nessa coisa Você estava em Las Vegas quando veio aquela. Foi agora recentemente, né? Uma oferta. Explica aquilo é forte demais.
Cara, foi muito poderoso que eu comecei a viver com Deus, né? Então foi muito transformador e eu lembro que eu fui preenchido de algo que me completa. E eu via vários amigos tendo sucesso financeiramente, eu vi atletas do UFC tendo o cinturão do UFC, e ainda assim essas pessoas relatando que queriam tirar a sua própria vida. E eu vi então que o sucesso é muito além disso, que você ser bem sucedido não é você ter dinheiro, entende? E eu lembro que até para concluir, a minha esposa, em 1 ano exato, Deus nos deu 2 filhos. Exato. Glória a Deus. Nasceu o Lorenzo e depois a Lorena. E eu fiquei tão impactado, tão preenchido com tudo isso. Eu lembro que nós, mesmo tendo, foi muito engraçado, assim, realmente não dá para explicar. Nós começamos a ter muito sucesso na nossa vida, mas eu estava apenas no meu primeiro contrato, então eu recebia muito pouco para as grandes lutas que eu estava fazendo, né? E surgiram muitas propostas. Eu lembro que nós estávamos realmente necessitados e veio propostas de casas de aposta. E inclusive eu liguei para o pastor Avery. Pastor, ora por mim, você acha que eu devo andar nesse caminho? E ele falou que Deus iria me responder. E Deus me respondeu. Eu percebi que muitos atletas hoje, eu acho que a maioria deles são muito influenciados por ganhar dinheiro em casas de aposta, ou bebida alcoólica, ou coisas relacionadas a isso. E eu decidi negar, dizer não para tudo isso. Então vieram... Deixa eu só explicar, é porque ele seria oferecido para fazer comercial para essas casas de aposta, e ele ganharia só pelo comercial que ele faria. Pagam muito bem por isso. Pagam muito Exato. bem. Mas Maurício disse, não quero. Inclusive, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida como a proposta que eles me fizeram, né? E eu disse não porque eu já estava completo, entende? Eu estava completo do meu relacionamento com Deus. Foi muito poderoso. Então eu percebo o quanto que realmente eu sou feliz, né? O quanto que Deus me preencheu. E na minha última luta eu tive uma proposta absurda para mim não falar de Jesus no octógono, né? E eu falei de Jesus no octógono. E até eu não topei, claro, não topei porque eu já estava super preenchido, mas eu quero até compartilhar uma coisa que aconteceu. Eu viajei para o Rio de Janeiro e um rapaz começou a me seguir muito no Rio. Eu fui tirar o meu visto porque tinha sido negado aqui em São Paulo, e esse rapaz, ele começou a me seguir, cara, muito. E eu olhei para ele, eu percebi que ele estava me olhando, o voo atrasou. Aí eu falei em voz alta, falei, eu vou comer alguma coisa. Aí ele falou, eu posso ir com você? Eu olhei pro rapaz, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu falei, pode ser que seja algum fã, vamos lá. E esse rapaz sentou comigo numa cadeira e ele falou, cara, desculpa estar te seguindo, mas um atleta do UFC mudou a minha vida. E eu falei, mas como assim mudou a sua vida? Ele falou, estou há 6 meses dentro de um quarto e essa é a primeira vez que eu estou saindo. A minha esposa colocava comida por baixo da porta, não queria ver ninguém. Inclusive ele não tinha pelo na sobrancelha, no rosto, na cabeça. Ele estava passando por uma situação muito difícil. E ele me relatou que no último dia ele esperou toda a família dormir, a esposa, os filhos, pegou uma corda, amarrou na janela e colocou no pescoço. E quando ele ia saltar, ele olhou para o celular dele. E aí, quando ele olhou para o celular, ele tirou e me deu. Ele falou que tinha muita vontade de ver o celular pela última vez. E quando ele destravou o celular, ele colocou no Instagram. E no Instagram estava um vídeo de um atleta do UFC falando: não dê ouvido a essas vozes mentirosas falando para você tirar a sua vida. Não dê ouvido a essas vozes, é mentira. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conheça Ele, aprenda sobre Ele e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E muito forte. E foi muito forte que quando ele ouviu aquilo, quando eu ouvi ele falar aquilo, eu já estava chorando já. Aí eu falei: você não reparou que esse lutador, ele tirou a barba?
Aí ele falou, aí eu perguntei pra ele, quem é esse lutador? Ele é um tal de Ruff aí. Aí eu falei, mas você não percebeu que ele tirou a barba esses dias? Aí ele não entendeu a piada. Aí eu falei, eu sou o Ruff, pô. E aí ele, que eu não acredito, ele levantou, eu orei pela vida dele, ele entregou a vida para Jesus e ele está seguindo Jesus hoje. Valeu. É lindo demais, né? E Deus é tão poderoso, pastor, que hoje ele é um dos meus patrocinadores oficiais. Então, louvado seja Deus por isso. Deixa eu te falar uma coisa. Por que que aquele rapaz viu aquilo? Porque toda vez que ele luta, toda vez que ele vence, toda vez que ele vai ser entrevistado lá em Las Vegas com as luzes e seja lá quem está lá, uma vez estava o Elon Musk, né? o Donald Trump, o presidente Donald Trump e também o Daniel White, e ele prega abertamente, prega com força e fala mesmo para as pessoas sobre suicídio e tudo. Foi por isso que o cara o viu, por isso que o cara é muito, muito lindo. Você pode contar os detalhes dessa última proposta? Amém. Amém. Mas O meu amigo Jota aqui me incentivou a escrever um livro e daqui a pouco está saindo para vocês. Na realidade, todos dois, eles têm aberto mão vez após vez da fama, do dinheiro, dos prazeres carnais, para realmente colocar Jesus em primeiro lugar. O pastor Luciano Subirá, né, meu concunhado, e sempre a gente com o sogro, e nós sempre estamos juntos, e ele é super fã, né, do Maurício, porque ele acompanha um pouco o UFC, e ele falou para mim, já várias vezes o Luciano já falou isso, eu fico impressionado como ele sabe falar nas entrevistas de uma forma sábia, mas profunda, e ao mesmo tempo que alcança as pessoas para Jesus, né? E numa das propostas, né, super milionárias para o Maurício, que foi até igual ele acabou de falar, que falaram até, faz isso que a gente vai te dar tanto, né? Não fala de Jesus. Ele falou assim, nunca vou fazer isso, porque eu sou a mensagem, minha própria vida é a mensagem. Que lindo, né? Que lindo. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Theo, por favor. Maurício, estava escutando a tua história no almoço, né? É incrível ver a mão de Deus, a proteção na tua vida. E obviamente hoje o Senhor já te põe no meio do esporte para ser sal da terra, luz do mundo. E assim como lá no esporte você vai ter tanto tipo de gente, o que você vê além daquilo que Deus está fazendo com você? Eu imagino que tem outras pessoas no meio do MMA, da luta, que também estão se posicionando. A minha pergunta é, o que é que você vê Deus fazer no mundo dos esportes, especificamente do MMA? A gente sabe o que Deus fez na tua vida, mas você está vendo aqui relances de Deus fazer coisas também sobrenaturais em outros cantos aí do MMA? Sim, cara, eu tenho certeza que Jesus ele está voltando. Deus ele tá levantando pessoas em todos os lugares, como o Jota, como eu, para estar falando de Jesus em todos os lugares. Eu tenho certeza que, por exemplo, o JP não vai conseguir alcançar o público que eu vou alcançar lá no UFC, e nem eu no público que ele estava. Mas eu tenho percebido quantas vidas têm sido transformadas, quantas pessoas têm sido alcançadas pelo poder de Deus. Eu recebo centenas de milhares de mensagens de pessoas que entregaram a vida para Jesus, que decidiram não tirar a própria vida, e Deus tem dado muita estratégia para estar falando. Eu no UFC, quando eu falei a primeira vez, eu percebi que eu não podia falar diretamente
porque as pessoas não aceitam bem, às vezes até pela abordagem, né? Mas Deus, o próprio Espírito Santo, me deu a estratégia de falar sobre o suicídio. Quem aqui nunca perdeu um amigo, ou conheceu um amigo de um amigo que não tirou a própria vida? Então eu fui nessa área e eu percebi que eles receberam muito bem. E aí eu voltei, né, falando do que Jesus fez na minha vida, né? Então eu tenho percebido que isso tem sido muito transformador. E eu acredito que essa aceleração de pessoas falando de Jesus e todas as pessoas sendo impactadas, é por esse motivo. Jesus, ele está voltando e quer salvar todos nós, né? Uau, muito, muito, muito lindo, muito forte, muito lindo. Gente, isso aqui é o livro do JP, que inclusive já está aí, aqui na Paz Conference, à venda, muito precioso, muito forte. E eu gostei do kit lá que veio com aquela espada, né? Espada, mas é uma espada mesmo, né, cara? Aquilo não é de brincadeira, não. Muito lindo, muito lindo. E eu realmente quero encorajá-los. O que me impacta sobre todos dois esses caras, Theo, é que todos dois, além de ser muito radicais e compromissados, têm esposas também que são radicais e compromissadas. E todos dois, eles não medem esforço para falar de Jesus abertamente. Todos dois são super corajosos. É fantástico, isso é lindo, lindo, lindo. Dá um santo orgulho, viu, gente? Parabéns. Mais uma forte salva de palmas para esses dois aqui. E Jota, eu gostaria agora nesses últimos minutos, né, que cada um desse alguma palavra que vocês queiram dar aqui para essa multidão aqui, e qualquer palavra que o Espírito Santo colocar no seu coração, fique à vontade. Com certeza. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. É muito lindo ver essa quantidade de pessoas sedentas querendo ouvir mais sobre Cristo. Amém. E acho que eu quero deixar para vocês até uma passagem, João 13, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E ele chega para Pedro, né? E ele vai ali para lavar o pé de Pedro. E Pedro fala para ele: como assim, né? Jesus vai lavar o meu pé? E Jesus fala para ele: você pode não entender agora, mas lá na frente você vai entender. E ele fala: não, de jeito nenhum, como assim Jesus vai lavar o meu pé? E Jesus fala para ele: se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. E Pedro fala: então não lava só os meus pés, mas lava também minhas mãos e minha cabeça. E é exatamente como eu tenho vivido e como acho que todos devem viver. Se tem algo que faz a gente não ter parte com Ele, que nós possamos permitir que Ele nos limpe por inteiro. Amém? Amém, yes. Muito lindo, muito lindo. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar do que Deus tem feito na minha vida. Naquele dia Deus tinha me mostrado que eu iria falar de Jesus para muitas pessoas, e eu estou vivendo essa profecia. E como eu falei no UFC, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Então realmente conheçam sobre Ele, aprendam sobre Ele, se entreguem a Ele. Eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais será a mesma. Eu não sei por onde começar a falar do que Deus fez na minha vida. Realmente não dá para começar nem terminar. Eu tenho visto todos os dias o Senhor feito coisas novas. Então eu quero incentivar vocês a dar uma oportunidade cada dia para se entregar cada dia mais a Deus e procurar entender o que realmente Ele quer na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vai ser transformador, e vocês, assim como eu, não vai ter por onde começar a falar de tantas bênçãos. Fantástico, fantástico, glória a Deus. Uau. Amém. Theo, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu só quero dizer, eu tive um tempinho com os dois antes de nós entrarmos aqui, e eu não conheço a esposa do JP ainda, mas algo que me chamou a atenção, pastor, foi quando o senhor falou sobre os casamentos, né? Isso. E eu creio que isso aí é uma coisa tão crítica e crucial para o discipulado de uma nação. Nós gravamos, né, um vídeo junto agora, e a gente estava falando sobre transformação, que começa, e eu trouxe o exemplo de Daniel, começa no indivíduo, né? Quando Daniel fala, ele propositou no seu coração não se contaminar com os prazeres da Babilônia.
E a partir do momento que toca ele chama os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e fala: nós não vamos compactar com isso. Então esse movimento que começou com um indivíduo, toca depois o círculo social, depois lá na frente, Nabucodonosor, que seria um líder perverso, reconhece e fala: eu faço um decreto nacional, não existe outro Deus a não ser o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o que eu vejo nisso é um processo de discipulado que acontece desde a época da narrativa bíblica, que eu vejo na vida desses dois que o Senhor está levantando, falando: olha, eu quero fazer uma coisa em você. Eu escutei o testemunho a fundo aqui do Ruf, e o testemunho da transformação do que Deus fez nele. Conheço um pouco da transformação do que Deus já fez no JP. Então o que eu vejo é o Senhor querendo trabalhar no indivíduo, e a partir desse movimento de dentro para fora, toca casamentos, toca criação de filhos, toca a nossa família estendida. E eu creio que esse é o caminho que vai tocar o Brasil. É de dentro para fora, algo legítimo, aonde nós não vamos pegar atalhos, querer pedir para pessoas legislarem moralidade, mas que nós venhamos viver isso como parte de quem nós somos, é nossos valores sendo transformados. Então eu saio daqui hoje à tarde muito encorajado, muito feliz de ver a obra de Cristo, que nunca falha, nunca falhou desde a época da Bíblia até hoje. Vocês dois são inspiração, um emblema de esperança para uma geração, e que o Senhor continue guiando vocês nesse caminho, em nome de Jesus. Uau, amém, amém. Eu até vou pedir que o Theo faça uma oração agora sobre eles dois, sobre as duas famílias aqui apresentadas, os ministérios que eles têm, porque eles na realidade eles têm a sua área de atuação, né? O JP nessa área musical e artística, o Maurício Ruf nessa área dos esportes, mas aquilo só é uma ferramenta. Na realidade eles são verdadeiros missionários, né? Ministros do mercado, e exemplo até para todos nós também usarmos tudo que Deus coloca na nossa mão como uma ferramenta de expandir o reino. Mas eu só quero sublinhar aquilo que você acabou de dizer, Theo. Gente, como o Brasil precisa desse tipo de discipulado que você tem visto, porque eu vejo que os dois barbeiros, né? Pastores, foram muito usados. O pastor André também, né, tem investido na sua vida também. Eu também tenho tido esse privilégio. E como eu sou apaixonado por ver essa transformação permanente que acontece através do discipulado. Como o Brasil precisa disso, um discipulado profundo, para ver vida após vida, família por família transformada. Eu vou lhe falar, isso vai causar uma revolução no Brasil. Amém. O Brasil será transformado. Amém. Porque Jesus nunca nos mandou ir de fazer convertidos. Até agora a igreja muitas vezes só tem feito convertidos. Jesus mandou fazer discípulos. E é isso que vai fazer toda a transformação no Brasil, não só pela Paz Church, não só pela Zion, mas por várias e muitas igrejas sérias que vão discipular, que vão trabalhar, que vão realmente fazer discípulos. Você concorda comigo? Em nome de Jesus, dê para ele uma forte salva de palmas. Amém. Então, vamos já ficar em pé, por favor, e eu vou pedir o Theo para fazer essa oração. Quero lhe agradecer, viu, Theo, porque o Theo ficou aqui para hoje à tarde participar desse momento. Você é precioso demais, viu, Theo? Nós te amamos demais. Fica aqui, meu amor, já ajeitando minha calça para mim, aleluia. É porque eu fico chutando bem alto, sabe? Aleluia. Neidinha também está aí, esposa do Maurício. Amém, Theo, querido. Amém. Vamos estender nossas mãos na direção dessas duas famílias representadas aqui. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. A tua palavra fala que as tuas misericórdias se renovam por nós a cada manhã.
todos nós somos frutos da tua misericórdia. Te agradeço pela tua misericórdia na vida do JP. Te agradeço, Pai, porque o Senhor o tirou a dedo de onde ele estava e o escolheu para um tempo como este. Pai, te agradeço que o Senhor levanta esse homem, juntamente com a Stephanie e toda a sua casa, como um emblema de esperança para uma geração. Te agradeço, Pai, pela unção que o Senhor pôs sobre a vida dele, essa unção de convocação, essa unção de uma voz profética para uma geração. Pai, nós hoje nos comprometemos a cobri-lo agora com nossas orações, declarando, Pai, que os teus propósitos venham ser cumpridos na vida dele. Firma os passos do teu filho. Pai, nós pedimos agora, Pai, uma proteção sobrenatural, que o sangue de Jesus cubra ele, a sua família, da cabeça até os pés. Põe um muro de fogo ao redor da casa dele. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha escondê-lo debaixo das asas do Altíssimo. E que ele tenha, Senhor Deus, a convicção e também, Senhor, a resiliência para cumprir tudo aquilo que o Senhor pôs no coração do teu filho para cumprir. Nós levantamos também, Senhor Deus, essa família, Neidine, e também trazemos diante do Senhor o Maurício, o Ruf. Pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça esse casamento. Pai, nós blindamos esse casamento, pedimos que o Senhor abençoe seus filhos, pedimos, Pai, que o Senhor dirija os passos do Maurício. Nós declaramos sobre o Ruf e sua casa, Isaías 22, 22, que a porta que Deus abre, nenhum homem fecha, e que a porta que Deus fecha, nenhum homem abre. E nós declaramos que os teus passos são ordenados por Deus. E nós pedimos, Senhor Deus, assim como o caminho do justo, ele brilha até a alvorada perfeita. Nós pedimos agora, continua guiando, fortalecendo. E, Senhor Deus, que o Senhor dê para o teu filho as oportunidades para declarar dos telhados desse mundo o evangelho de Jesus Cristo, para que muitos venham ser salvos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Obrigado, queridos, vocês são demais. Deus abençoe. Muito obrigado.